Na palavra de hoje, nós vamos dar um passo atrás, de antes de nós termos comunhão com o nosso irmão, como igreja, nós temos comunhão com Jesus. E esse texto vai falar um pouco sobre isso, amém? Então vamos ler, para ficar mais claro para você. Segundo o Evangelho de João, capítulo 15, verso 1, diz o seguinte, na King James fiel: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira, e todo ramo que carrega fruto, ele limpa, para que possa trazer mais fruto. Agora vós estáis limpos pela palavra que eu vos disse. Pode passar. Permanecei em mim, e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podeis, a não ser que permaneçais em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos ler todos juntos? Todos nós em uma só voz? No 3. 1, 2, 3. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Curva sua cabeça, vamos fazer uma oração. Pai eterno, a tua palavra ela não poderia ser mais clara, Jesus. Talvez não precisa nem que eu pregue, não precisa nem que eu explique, nem que eu discorra, porque a sua palavra é muito clara, Senhor. E tudo que eu te peço, Jesus, nessa pregação, é que o Senhor, ó Pai, se conecte conosco e nós com o Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer, Pai, para que nós possamos vir a dar frutos. Então fala com a tua igreja através da minha vida, Jesus. Fala com o teu povo através de mim, e que o seu povo possa estar com os ouvidos atentos, com a mente aberta, o coração aberto para ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus queridos, hoje nós vamos falar sobre Jesus a videira. E Jesus traz uma comparação de árvore. Quem aqui já viu uma árvore? Eu duvido que exista alguém que nunca viu uma árvore. Quem aqui já viu árvore grande? Amém. Árvore frutífera. Quem tinha um pé de manga em casa? Amém. Um pé de goiaba? Amém. Um pé de que mais que tem de pé, gente? Jabuticaba. Pé de jabuticaba. Tinha também? Amém. Vixe, você tinha uma fazenda então. Existem um monte de árvores, não é verdade? E Jesus ele usa uma árvore para nos trazer o entendimento de quem somos nós em relação a Ele e de quem é Ele em relação a nós. Eu vou trazer um exemplo mais da nossa geração, porque da nossa geração, a geração internet, a geração celular, talvez fique mais claro, não é verdade? Então aqui, quem é que usa o Wi-Fi? Todo mundo usa Wi-Fi, né? Quem é que usa 4G? Só quem tem dinheiro, só quem é rico. Quem usa 5G, quem tem um celular bom? Ah, Larissa, você tá cheia de graça, hein? A Larissa levantou a mão em todos. Irmãos, assim como Jesus deu o exemplo da árvore, eu quero dar o exemplo do Wi-Fi. E no final das contas, é a mesma coisa. O que eu quero trazer para vocês? Jesus ele fala que ele é a videira verdadeira. E o que a gente pode comparar com Wi-Fi? Vocês já viram um roteador, que é aquele aparelhinho lá atrás, lá, que fica mandando sinal para tudo quanto é celular? Há uns tempos atrás, ele estava sem internet. Então, muitas vezes você conectava com ele e não tinha internet, mas você estava conectado. Muitas das vezes você conecta
E tem internet, você consegue usar, aí você fica todo feliz. Navega lá pelo seu Instagram, vê o seu YouTube. Tem vezes que a gente tenta achar um Wi-Fi para conectar e adivinha? Não tem. Aí você fica doido. Como é que não pode ter internet aqui, meu Deus do céu? O povo que foi pro sítio lá, só faltou ter um treco. Porque não pegava sinal, tinha um Wi-Fi, mas nem todo mundo sabia a senha. Sabe a senha do Wi-Fi? Sabe a senha do Wi-Fi? Passa a senha do Wi-Fi aí, mano. Então, assim como nós precisamos nos conectar no Wi-Fi, assim como nós precisamos estar plugado em alguma coisa, e essa coisa não basta a gente estar conectado, tem que funcionar, né, Davi? Que adianta estar conectado no Wi-Fi e não tem internet? Jesus, ele traz o exemplo da árvore, e ele fala a mesma coisa, só que de uma maneira mais como ele falaria, né? Eu estou trazendo para vocês do jeito que eu falaria. Jesus, ele fala da árvore, e ele fala como se nós fôssemos os galhos da árvore. E ele fala que essa árvore é uma árvore que precisa ser frutífera, uma árvore que precisa dar frutos. Porém, um galho que não se conecta, que não está ligado, que não vem da árvore, ele não consegue dar fruto. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Basta um galho estar perto da árvore para dar fruto? Não. Ele obrigatoriamente tem que estar o quê? Ligado na árvore, não é verdade? Se eu pegar um galho, por mais que ele estava lá dando a laranja, estava começando a crescer a laranja, eu vou lá e corto ele, o que vai acontecer com a laranja? Vai morrer. O fruto que estava começando a nascer, florescer, ele vai morrer. E Jesus, ele começa a dizer que nós somos os ramos, somos os galhinhos. Então comece a imaginar você aí, você como um galho. O Júnior é um galho grande. Deus me defenda. Aí tem a esposa do galho grande. Aí tem um galho azul ali, o Davi que está me olhando. Tem um galho com a blusa toda cheia de mancha, que é o Vinícius. Nós somos os galhos, somos os ramos. E Jesus é a videira. Irmãos, a videira, ela é perfeita. A videira, ela tem tudo que precisa. A árvore, ela tem raízes profundas. Então Jesus é uma árvore que está fincada no chão, que está até as profundezas no chão, que é robusta. Sabe aquelas árvores que quebra a calçada de tão grande que é a raiz? Esse aí é Jesus. Uma árvore forte, grande, imponente. E nós somos aqueles milhares de galhos que vêm dessa árvore. E o que Jesus traz nessa passagem? Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que nós queremos trazer algo diferente para essa comunidade, para essa igreja. Por isso que é um dos temas da nossa conferência, um novo tempo. E nesse novo tempo, nessa nova fase, nesse novo modelo de pensamento, nessa forma de pensar, eu quero trazer para vocês que nós precisamos estar conectados com Jesus, ligados com Jesus. O que isso significa? Significa que até aqui nós chegamos num ponto onde muitas das coisas que nós fizemos, muito daquilo que nós construímos, nós fizemos muitas das vezes sem Jesus. Como assim, Leandro? Nós fizemos sem Jesus? Não, fizemos com Jesus. Nós oramos e tudo mais, mas por que será que às vezes é tão difícil romper algumas coisas? E eu não vou falar só do momento da igreja. Por que será que na nossa vida tantas coisas é difícil de romper? Por que será que nossos planos são difíceis de se concretizar? Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui já fizeram planos para 1 ano, para 5 anos, e parece que às vezes as coisas não caminham, que as coisas não andam. E nós como igreja também, nós temos planos, e às vezes parece que as coisas estão amarradas, atrincadas, e não caminha, não sai. E muitas das vezes as coisas não acontecem por um único motivo, por uma única explicação simples. É quando nós somos o tipo de galho que quer fazer as coisas sem a árvore, sem raiz.
É possível eu estar dentro da igreja e não estar conectado na videira? Sim. É possível uma igreja inteira caminhar, pregar o evangelho e muitas das vezes não estar 100% conectado com a videira? Sim. Às vezes você tem algo, ou você tem ali um galinho, que como Jesus fala, ele necessariamente não precisa ser cortado, descartado e jogado fora, mas ele precisa ser podado, precisa ser trabalhado, ele precisa ser limpado, limpo, melhorado, para que ele se reconecte, para que ele se ligue novamente à videira. E às vezes nós como igreja, nós como pessoa, nós, no nosso dia diário, nós precisamos nos reconectar com Cristo. De que maneira? De todas as maneiras. Desde como nós vivemos como igreja, desde como nós levamos a obra de Deus, desde a forma como nós olhamos o culto, até a forma como nós fazemos o nosso devocional. Às vezes nós precisamos passar por uma poda. Uma poda que vai significar um novo tempo. Essa igreja, essa comunidade, depois que nós nos tornamos pequenos grupos, muita coisa aconteceu. Antes da pandemia, depois da pandemia, nós somos uma igreja totalmente diferente. Muitas pessoas vieram, muitas pessoas ficaram, outras não ficaram. Como assim na vida de vocês também? Eu acredito que depois da pandemia, talvez a vida nunca mais foi a mesma. Muita coisa aconteceu. A gente muda de emprego, muda de casa, muda de cidade. Um monte de coisa acontece. Só que, para nós conseguirmos chegar no lugar onde a gente quer, nós precisamos estar conectados com a videira. E Jesus, ele é bem claro. Sem mim, nada... vocês estão muito mortinhos. Sem mim, nada... Sem ele, nada nós podemos fazer. Irmãos, o que nós temos tentado fazer sem Jesus? O que nós temos tentado vencer sem Jesus? E ainda digo mais, se nós estamos tentando vencer e nós não conseguimos porque estamos sem Jesus, é preocupante porque nós não estamos dando fruto. Nós só estamos existindo. E a Bíblia diz que não é opcional dar fruto, nós precisamos dar frutos. Então quando Jesus fala que nós precisamos estar ligados com a videira, Jesus ele também está falando do nosso propósito, do nosso chamado. O seu propósito, o seu chamado, significa você estar conectado e ligado com Cristo. Se nós não cumprimos, se nós não fazemos aquilo que Deus nos chamou para fazer, nós não estamos conectados com Cristo. Mas como assim, Leandro? Eu venho ao culto, eu louvo ao Senhor, eu levanto a minha mão, mas a Bíblia é bem clara. Muitos de nós precisamos ser podados, para que depois de podados, passemos a dar frutos. Como é que Jesus quer que você dê fruto? De que maneira? Qual é a maneira que Jesus te chama, te convida a eu, a você, a dar frutos? Nós, como cristãos, temos a nossa grande comissão, que é pregar o evangelho a toda criatura. Mas eu sei que Deus tem mais a fazer com os seus talentos, com o que você conhece, com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, com a sua mente, com o seu corpo. O que Deus tem a fazer através de você? E nós às vezes achamos que estamos conectados, porque para nós participar do PG, orar e estar na igreja significa estar conectado, mas vai além, vai muito além. Estamos falando do nosso propósito, estamos falando de dar frutos. E Jesus ele fala: se você estiver em mim e eu estiver em você, você vai dar fruto. Se eu estiver em você e você em mim, você vai dar fruto. E eu te pergunto, Jesus está em você? Você está em Jesus? Verdadeiramente? Ou é aquilo que você acredita? Ou é realmente o que acontece?
quando nós olhamos para o retrospecto da nossa vida cristã, quais os frutos que nós damos, ou que nós demos? E a Bíblia ela fala de 2 tipos de fruto. É o fruto do Espírito e os frutos de filhos na fé. Ou seja, aquilo que nós trazemos a consciência das pessoas de que Jesus existe, de que Jesus é bom, de que Jesus salva. E também os frutos interior que o Espírito Santo traz, que nos transforma, que é aquilo que nós deixamos de falar, aquilo que nós deixamos de fazer, o comportamento que nós mudamos, que é o caráter, é a transformação do caráter. E quando você olha para a sua vida anterior a esse momento, a esse culto, como que você acredita que você está ligado à videira? Será que você é aquele galinho que está quase morrendo? Ou será que você é aquele galho que já tem 2 laranjas saindo, já tem 2 goiabas dando? Que os meninos já estão tacando pedra para poder derrubar a goiaba e comer? Irmãos, tem um ditado que é interessante, né? Que fala que o prego que se destaca toma martelada, que fala que a árvore que só leva pedrada é a árvore que dá fruto. E é verdade. Muitas das vezes nós estamos vivendo momentos difíceis, mas talvez seja porque você esteja começando a dar fruto. Seja porque você estava no caminho de dar fruto. E esse caminho não é um caminho que o diabo se alegra, não é um caminho que o inimigo se alegra. E às vezes você também deve se perguntar, se nada acontece, nada muda, tudo está igual, nem luta você tem, que caminho que você está trilhando? O quanto conectado na videira você está? Essa é uma mensagem de reflexão para os nossos corações. Porque nós vamos começar a martelar sobre isso, que nós precisamos viver um novo tempo, uma nova forma de pensar. E nesse novo tempo, nós precisamos ser pessoas que estejam conectadas com Jesus verdadeiramente. E quando nós falamos de verdadeiramente estar conectado com Jesus, conectado à videira, nós estamos falando de dar frutos. Nós estamos falando de imergir, parar de ser o tipo de cristão que coloca o pé na água, às vezes até coloca a canela, mas não mergulha. Irmãos, essa palavra serve para todos nós, inclusive para mim. Que em breve aí, mais para frente, eu sei que Deus tem um desafio para mim gigantesco. E eu sou o primeiro a ser confrontado com essa palavra. O primeiro. Quando que nós vamos deixar de ser o galho que está sempre precisando ser podado e vamos nos tornar o galho que dá fruto? A gente está sempre precisando de alguma coisa, de transformar alguma coisa, de fazer alguma coisa, de mudar alguma coisa, e nós nunca damos fruto. Jesus, ele faz essas podas, ele faz esses ajustes para que a gente possa dar fruto. Mas nós precisamos reconhecer o momento que nós estamos. E se você deseja dar fruto, talvez seja a hora de você começar a pensar em como você pode se entregar realmente para Cristo. Para que você possa abrir a sua boca e dizer: eu estou conectado com a videira, eu estou ligado à videira. Eu sei que sem Jesus nada eu posso fazer e tudo que eu faço, Ele está comigo. Essa é uma afirmação que nem todos nós podemos fazer. Porque não é sobre quem visita, não é sobre quem escuta, é sobre quem é conectado, quem é ligado. Estamos falando sobre a sua identidade como cristão, a sua identidade como filho de Deus. Você é alguém conectado a Cristo. Você não é alguém que enxerga Cristo de longe, não é alguém que caminha perto de Cristo, alguém que flerta com o Evangelho. Tem crente que está dentro da igreja e flerta com o Evangelho? Sim! Porque o Evangelho, ele é braços abertos, ele abraça todos. Ninguém vai te impedir de entrar e sentar nessa cadeira, mas também tem que partir de nós o desejo de se aprofundar e realmente poder abrir a nossa boca para dizer que estamos conectados com Cristo.
E isso vale para tudo. Vale para tudo. Às vezes nós deixamos o cotidiano, o trabalho, os estudos atrapalhar a nossa vivência com Deus. Às vezes nós trocamos os momentos de entretenimento, ou melhor, trocamos os momentos com Deus por entretenimento. Às vezes nós esquecemos que nós somos cristãos. Às vezes no nosso trabalho nós somos um e na igreja nós somos outro. Às vezes em casa nós somos um, na igreja nós somos outro. Às vezes nós temos desejos de ouvir a palavra de Deus, de cantar uma canção, de fazer uma oração quando nós estamos aqui, porque o ambiente nos toma. Mas em casa nós não conseguimos. Isso acontece com todos nós. E o que muda, o que vai fazer com que a chave vire, é o desejo que nós temos no nosso coração de estar conectado com a videira. De falar, eu não posso ficar 1 minuto, não posso ficar 1 segundo, eu preciso estar conectado com Cristo o tempo todo. Eu preciso ouvir Cristo falar, eu preciso caminhar segundo o que Cristo quer, eu quero imergir, eu quero mergulhar, eu quero ser cristão de verdade. Eu quero dar frutos. Tudo isso termina onde? E eu quero dar frutos. Irmãos, eu lembro que quando eu tinha uns 16, 17 anos, o meu maior desejo era essas palavras que eu usava dentro da minha mente. Eu quero ser um homem de Deus. Na minha mente, ser um homem de Deus significa ser honesto, ser cheio do Espírito Santo, ser correto, ser alguém sábio. Todas aquelas características que os homens de Deus da Bíblia tinham, eu queria ter. Eu queria ser igual Samuel, eu queria ser igual o rei Davi, em alguns momentos. Eu queria ser igual Paulo, eu queria ser igual Pedro, ter a sabedoria de Paulo, ter a ousadia de Pedro, ter a coragem de Davi, ter o equilíbrio de Samuel, ser um homem de Deus. Era o desejo do meu coração. Eu sei que Deus ainda está trabalhando para que isso se conclua, e eu sei que com o passar do tempo eu fui perdendo esse desejo, com um monte de coisa que vem acontecendo. Mas é esse desejo, é esse início, esse fogo que nós um dia tivemos para ser um cristão de verdade, que nos mantém ligados à videira. E Jesus, Ele quer te lembrar hoje que sem Ele você não pode fazer nada. Então não dá para a gente viver meio termo. Ou você está conectado, ou você não está. Só são 2 caminhos. Não existe meio termo. Por que a Bíblia fala que vai vomitar os mornos? Os mornos vão ser vomitados. Porque não existe meio termo. Não posso ser um galho que está próximo da árvore achar que eu estou conectado. Que é mentira, eu não estou conectado. Eu estou próximo da árvore. O dia que Jesus vier e arrebatar a árvore e os seus galhos, aquele galho não vai porque não está ligado, não está conectado. Às vezes nós achamos que estamos crescendo, mas na verdade nós somos um galho que está morrendo. E o galho, quando ele morre, ele seca, até que a hora que vem o lavrador e passa a tesoura. Porque aquele galho já não dá mais vida, já não dá mais fruto, já não tem mais serventia para a árvore. Então Jesus, Ele quer te lembrar, Jesus, Ele quer te trazer à memória o tipo de cristão que você queria ser, que era um cristão que dava frutos, que dá frutos. Jesus, Ele quer que você permaneça conectado. Permanecei em mim. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo. É o tipo de cristão que não se abala com nada, que nada para ele, e mais importante, que cumpre o seu propósito. Que cumpre o seu propósito. Qual que é o seu propósito diante de Deus?
que você precisa fazer para que você olhe para si mesmo e diga: eu sou um cristão que dá muitos frutos? Olha que a Bíblia diz muito. Não é só dar frutos, mas é frutos com abundância. Eu consigo transcender. Aquilo que Deus me dá, transborda para quem está perto. Jesus faz a diferença nos meus vizinhos. Jesus faz a diferença nos meus parentes. Por causa de mim. Eu já não sou mais como eu era antes. Hoje eu sou diferente. Hoje eu sou outra pessoa. São frutos. Frutos do Espírito. Frutos da palavra. Hoje eu sei muito mais da Bíblia do que eu sabia há 3 anos atrás, 4 anos atrás. Hoje eu sou diferente. Que nós possamos ter esse tipo de lembrança. E não o tipo de lembrança onde nós queríamos ser uma pessoa e nós estamos virando outra pior. Amém? Porque o nosso Senhor Jesus, Ele conta com você para dar frutos nessa terra. O nosso Senhor Jesus, Ele conta com você para dar frutos nesse bairro. O nosso Senhor Jesus conta com você para dar frutos na sua casa, na sua família. Tem pessoas que estão tão perto, que precisam ser alcançadas. E tem pessoas que estão tão longe, que precisam ser alcançadas também. E tem coisas em você que Deus ainda vai fazer. Por isso que o convite de Cristo é para nós darmos frutos. Não tente fazer as coisas de acordo com o que você acha, com o que você pensa, com o que você quer, porque a palavra diz: sem Ele você não pode fazer nada. Não adianta. É igual você ser um ratinho que corre em círculos, que corre atrás do próprio rabo. Sem Cristo, nós não podemos fazer nada. Aleluia. Quando nós olhamos essa congregação e nós pensamos num futuro próspero, onde nós queremos crescer e fazer grandes coisas, sem Cristo nada nós podemos fazer. Se não for cada um de nós aqui focado em estar conectado com a videira, nada vai mudar. Depende de nós como igreja, cada irmão, cada um cumprir o seu propósito, cada um querer mais de Deus, cada um querer dar frutos, o desejo de florescer no coração de cada um de vocês, cada um de nós. E aí sim nós vamos ter uma igreja que dá frutos. Porque antes de uma igreja que dá frutos, irmãos que dão frutos, pessoas que dão frutos, para depois uma igreja que dá frutos. E aí nós vamos ver frutos em tudo. É frutos na obra, é frutos no louvor, é frutos no churrasco, é frutos em tudo, nos pequenos grupos. Tudo que nós fizermos vai começar a prosperar, a dar fruto, porque nós estamos conectados com Cristo, porque nós mergulhamos, nós falamos: Jesus, pode me podar, pode fazer o que precisa fazer, o que necessita, o que eu preciso mudar, onde é que eu tenho que corrigir, o que eu tenho que fazer. E Jesus vem e poda e nós começamos a dar frutos, amém? Glória a Jesus, que as palmas louvam o Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, que você tenha recebido essa palavra,